ele vai progress. atuar quando a temperatura ultrapassar 90 graus, tá? Então ele teria que fazer a instalação e aí pode ser negociado com a fábrica e daqui a pouco para fazer a instalação em fábrica. A ligação do motor do evaporador, então a gente tem a placa aqui para 220 e 380 volts. Tem a placa aqui onde nós vamos fazer então a ligação. Então para 220 e 380. Então, de acordo com... E para 440 aí já sai ligado de fato. Mas é 220 e 380 que, como não tá definida a tensão normal, então a gente faz isso em campo. No caso da alimentação das unidades externas, então nós vamos fazer, tem um disjuntor específico para alimentar cada unidade externa. Aqui a condensadora ela precisa de, em 220 a 3 fases mais um terra, cada unidade vai ter que ter o aterramento. Em 380 e 440 são 3 fases mais um neutro mais um terra. Então, cada unidade no quadro elétrico ali tem que ter um aterramento para cada uma delas. E a alimentação, se for 380 e 440, eu preciso de 3 fases mais neutro. Tem que chegar obrigatoriamente ali com neutro. Isso porque os contatores e alguns relés internos da máquina são energizados com 220 volts. Então, se eu não tiver o neutro, não tem como compor. Vai pegar uma fase lá com neutro e vai me dar os 220 ou 254 quando é 440. Então, a regra é um disjuntor de proteção para cada condensadora. E no caso do motor, do evaporador, eu também tenho que botar um disjuntor separadamente, levar a alimentação lá para o contator do evaporador que pode ser instalado dentro da primeira condensadora, porém, ele não vai interligar na borneira da condensadora. Ele vai pegar do disjuntor, levar direto para o contator e do contator direto ao motor, certo? Então é importante isso porque senão a gente vai sobrecarregar a borneira da condensadora e pode com o tempo ela acabar danificando, certo? Então aí em relação à instalação, aqui a gente tem ciclo de refrigeração da 38E, então os compressores, tá? São compressores do tipo inverter. Tem que tomar cuidado em relação à diferença dos compressores aqui da máquina inverter para máquina fixa, que são o mesmo compressor fixo que eu uso na inverter, ele é diferente, né? A sucção entra por cima e sai, a descarga sai pelo lado. E aqui aparece, então, o tipo de óleo usado por compressor para máquinas de 10 e 15. O óleo é diferente na máquina de 20, porque o fabricante do compressor é diferente, né? É Copland. Então, nas máquinas EX ou EV de 10 e 15 é o mesmo, né? O mesmo óleo, né? É o FBC 68D. Então, tomar cuidado. Então, ele tem uma comparação entre o óleo, o polivinil e o óleo mineral, né? Vou dar uma olhada aqui. Equalização de óleo da máquina fixa. Então, aqui a Bom, pessoal, vamos esperar a conexão do vídeo voltar e a gente já retoma o nosso treinamento, tá bom? A conexão do Zílio caiu, pessoal. Assim que ele voltar, a gente já inicia o nosso treinamento, tá bom?
O Zênio já vai voltar, pessoal, no treinamento, tá bom? Aí a gente já retoma. Recording stopped. Para quem ainda não fez a inscrição, vou colocar o link do Deutsche para vocês fazerem. Ela fica, Deutsche ficar, a inscrição fica aberta. Desculpe a falha aí, mas deu uma piscada aqui na luz, pelo jeito a Gabi também teve o mesmo problema aí. Piscou a luz e aí resetou meu Wi-Fi, mas eu já vou colocar aqui de volta. Pelo jeito não foi só aqui, não. Tá Foi alguma chovendo coisa bastante mais. aqui também. É aqui chovendo não tá, mas eu olho pela janela tem uma ventania. De alguma maneira isso acabou gerando nosso problema aí. Mas vamos lá. Até onde eu projetou para vocês aí, Gabi? Vai até essa parte mesmo. Aqui mesmo. Tá. Isso. Então vamos lá. Vamos concluir que falta pouco. Então vamos adiante. Aqui só a gente está vendo então o tipo de equalização de óleo das unidades inverter e da. Essa aqui é o da unidade fixa, né? A equalização de óleo acontece pelo ambiente de sucção na parte de baixo do compressor e a máquina inverter, ou mesmo a máquina inverter, mesmo seja o compressor fixo, ele tem então a sucção entra por cima e a descarga sai por baixo. Então essa descarga do óleo passa para o capilar e aí vai para a sucção do compressor e assim é cruzado. Então, um pouquinho diferente. Aqui, então, a gente tem que ter cuidado
sempre que for fazer algum tipo de reparo aqui, cuidado com essa abrasagem aqui e ali, porque daqui a pouco, se a gente fizer uma abrasagem ali, entupir o capilar, aí acaba não retornando mais óleo para o compressor. Então, cuidado, tá? Seguindo. Tá travadinha aqui, mas vamos lá. Bom, tudo na máquina são os pressostatos de reset automático, eles são basicamente velocidade de alta e baixa. Mesmo que faça o reset automático ali, o controle não deixa o compressor continuar trabalhando, tá? Ele vai parar. Parte do quadro elétrico, a gente tem, então, 220 volts. No caso da condensadora, são três fases, e em 380 e 440, três fases mais um neutro. Aqui a gente vê o quadro da máquina fixa. Então, ela tem uma placa principal, a placa de ventilador. Essa placa de ventilador e esse reator aqui são para o circuito de acionamento do motor do ventilador. Os compressores aqui são acionados por contator. Então, aparecem os dois, a entrada de alimentação aqui e a placa de controle que vai conversar com o termostato é essa aqui. Então, essa é obrigatória. Então, a gente vê ali a alimentação, tem a placa principal, a interligação, a interligação que vocês vão fazer em campo, ela leva em consideração, então, os terminais 1 e 2 ali é para o motor do ventilador, o acionamento, né? O acionamento vai ser feito em 220 volts, o contator, vai lá para o contator do motor do ventilador, e depois eu tenho, se quiser aquecimento, também tem uma saída da placa em 220 volts, que vai acionar aquecimento nos terminais 3 e 4. E o contato de emergência, se não for usar, eu tenho que botar um jumper aqui, porque ele pode parar todo o meu sistema. Então, essas interligações, outra interligação que eu tenho que fazer aqui é com o painel, então, que é essa aqui, ó. Então, para cada máquina eu tenho a comunicação. Isso aqui vai conectar o termostato, 12 volts de GND alimentação, A e B a comunicação, e dali do termostato que conecta na primeira máquina, então eu posso ter um cabo de até 70 metros, ele vai se comunicar, então vou levar na mesma sequência aqui para todas as demais unidades externas. Então isso vai aparecer em seguida. Nós temos que fazer configuração de deep switch da placa principal, então aqui, ó, nesses 8 interruptores, melhor, vocês vão fazer o endereçamento, aqui tem o significado deles, mas, na prática, é isso aqui. Então, nós vamos fazer, se a minha máquina é 10, eu tenho que fazer lá na condensadora essa configuração aqui. Sendo que o último interruptor ali, tem um ali que é para, dependendo da tensão, se é 220 é para baixo, é 380 e 440 para cima. Os dois últimos interruptores eu não boto para baixo, tá? Se eu for fazer a configuração para a máquina de 15, é essa aqui. Se for de 20, é essa aqui. Se for de 20 com duas, duas condensadoras, seria essa. Ou 25 aqui, ó. Primeira máquina de 15 e a outra. Essa máquina eu configuro assim e essa outra assim. Depois, duas de 15. Essa assim e a outra assim. E duas de 20. Só uma observação importante aqui que a configuração não é por modelo, tá? Por 15. A configuração ela é para cada máquina ela é diferente. Se ela estiver sozinha no sistema, a configuração é uma. Se ela estiver com outra máquina, vejam aqui que já não é mais a mesma, ela já muda. Então a gente tem que olhar sempre essa tabela aqui para configurar. Nós vamos configurar cada uma das máquinas de acordo com essa tabela. Para a máquina fixa e depois para o inverter. O inverter eu vou configurar desse jeito a máquina de 10, depois desse jeito a de 15, depois uma de 10 inverter assim e 10 fixa assim, depois 15 inverter assim e 10 fixa assim, e assim por diante. Depois da máquina de 15,
a máquina de 10 fixa e a máquina de 15 fixa também. Então, essas configurações tem que fazer. Aqui tem o painel de controle, então a especificação é um painel para até 6 estágios, né, de alimentação 12 volts, consome 1,5 watts, modo de comunicação RS485, e ele tem também um sensor de temperatura que eu posso utilizar. Eu posso botar o painel no ambiente e botar o sensor de temperatura lá no retorno da máquina, né? Então, isso é possível. A comunicação que eu tenho que fazer a partir do painel atrás dele está ali, ó, 12 volts GND, A e B. Então, ele vai conectado na primeira máquina, essa é a conexão de campo. Eu uso capture dado, 4 vias, e eu vou fazer a conexão, então, 12 volts GND, A e B. E a malha vai ter que ser aterrada, essa malha aqui do cabo, em cada unidade externa que chegar. Então, qual é o cabo que eu uso? 4 vias, meio milímetro quadrado, distância máxima de 120 metros. Né? A malha pode ser aterrada, então, deve ser aterrada na condensadora. Aqui, interligação do controle, sempre com polaridade, distância máxima de 120 metros. E aqui a gente vê, então, os detalhes, né, do painel, as características, né? O painel ele a gente pode fazer configuração diária e semanal, pode ver histórico de erros, formar capacidade do sistema, verificar código de alarme, não importa em qual unidade seja, né? E aqui a gente pode selecionar o modo de operação. Aqui tem as teclas, então, para alterar parâmetros, para verificar, parte de alarmes, e as teclas auxiliares ali, selecionar, alterar e entrar. Aqui tem o display onde nós vamos ver, então, os parâmetros operacionais. Ele tem o sensor de temperatura ambiente, LED de funcionamento e o botão liga e desliga. Então, aqui é que nós vamos, nesse botão que nós vamos ligar o nosso sistema. Junto com o controle vem um conector para um sensor remoto. Aí a gente vai ligar lá na saída, ou melhor, na entrada I8 da placa principal da primeira máquina, né? E eu posso estender ele, vem com um cabo de 2 metros, eu posso estender ele posso aumentar até 70 metros, um cabo de 1 milímetro quadrado. E eu vou ligar nessa entrada, então, I8 da placa da condensadora livre. Então, uma vez conectado, ele vai inibir a informação da temperatura ambiente do controle remoto e a placa assume o valor do sensor. Mas a gente tem que saber que a informação que aparece no painel continua sendo do controle remoto, mas ele está controlando pelo sensor de temperatura que eu estou adicionando aqui. Indicação de alarme, então a gente tem aqui na máquina, quando aparecer o número que aparece no display lá da condensadora, ele pode aparecer de duas maneiras. Ele pode aparecer piscando, significa que o reset é automático, ou ele pode aparecer fixo, de maneira que o reset é manual. Então, o reset manual para nós aqui ele vai ser feito sempre tirando a alimentação do controle, espera um pouquinho, depois volta então a alimentação. Aí ele tem na primeira página, eu posso ver o sensor de temperatura, posso ver alarmes, posso ver histórico. Então, essas são algumas das informações que a gente pode obter ali. E com isso a gente encerra a apresentação de hoje. Agradeço aí a atenção de vocês, peço desculpas pela falha, mas aí falta luz aí realmente não é uma falha que a gente controle, né? E aí falta luz, exceto o modem, né? E aí até voltar leva ali seus 2 minutos por aí. Fácil, fácil. Muito obrigado aí e boa noite. Passo a palavra aí para a Gabi e para o Serginho para a gente continuar aí o nosso treinamento com a parte de perguntas. Valeu. Faltou energia aí também, Zílio? Eu também, caiu aqui. Aqui piscou e eu fiquei fora, só piscou. Só foi suficiente para resetar o modem. Caiu. Aqui caiu aqui no meu prédio aqui. Não chegou a cair, mas ele piscou. Piscou e voltou. Então deu. Show, pessoal.
Bom, antes de iniciar as perguntas, vamos falar duas coisas, então. Primeiro, vamos reforçar o aviso ali em relação à inscrição, tá? Então, caso alguém ainda não tenha feito, né? Aquele link de inscrição, ele só fica disponível agora, enquanto a gente está respondendo as perguntas. Então, não deixe para fazer mais tarde. E vamos retomar ali o assunto dos treinamentos presenciais, né? Então, eu tinha falado no intervalo que a gente vai disponibilizar agora aqui vagas para 3 treinamentos que vão ocorrer na semana que vem, tá? 2 deles são na sequência, né? 2 em seguida, na sequência lá na Termocurso, São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Então, quem for da região e quiser participar, só coloca aqui no chat, né, o seu número do WhatsApp, seu nome, seu número do WhatsApp, né, que amanhã a Gabriela passa um convite com um link para inscrição, tá? Então, assim, só que a gente monitora pelo DDD, tá? Então, não adianta botar, sou do Mato Grosso, ou sou lá do Piauí, né? Colocar aí para fazer o treinamento de São José do Rio Preto, né? Então, para quem né, que nem o Raul aí que colocou a São José do Rio Preto, Raul, então coloca aí teu nome, teu WhatsApp, que a Gabriela vai te mandar um convite com um link e aí tu faz a tua inscrição, tá? Então, são 2 treinamentos lá na Termocursos, 28 e 29 é VRF, Mideia V8, e 30 e 31 o Mini Atom. Então, são 2 treinamentos na sequência, né? Um não está vinculado com o outro, pode fazer ou um ou outro, ou se quiser fazer os 2, mas a Gabi manda o convite aí para quem for da região. E quem for daqui da nossa região, né, Zílio? Quem for daqui da Grande Porto Alegre, então a gente vai ter um treinamento dia 29 e 30 na fábrica, né, sobre o Schiller Aquasnap. Tá? Então, nós temos 5 vagas disponíveis, então coloque a mesma coisa, coloque no chat, só que aí tem que colocar. Quem for fazer o de São José do Rio Preto, põe Termocursos, né? Quem for fazer o daqui, né? Coloca Canoas. Né? O nome, o telefone e qual treinamento quer fazer. Não, Reinaldo, de Salvador não rola. A gente vem fazendo aí vários em diversas cidades do país. Já fizemos em Salvador, acho que o treinamento de VRF já fizemos, acho que pelo menos uns 3 em Salvador, então, mas dessa vez não vai rolar. Para semana que vem são esses 3 treinamentos, 2 na Termocursos, professor Américo, né, de 29 a 31 e um em Canoas. Ok? Então agora podemos ir para a pergunta, Gabi. Para pessoal, quem quiser fazer perguntas para os vídeos, fica à vontade. O Edson perguntou, no catálogo técnico vem a vazão dos condensadores e das evaporadoras? Se foi uma pergunta, sim, tem no catálogo, tem lá a tabela de características técnicas que vai ter evasão do evaporador e do condensador. Só buscar lá no cardobrasil.com.br, vai lá na parte de produto, seleciona rooftop e aí vocês vão ter então os dados. Então, rooftop ou 50 TCA ou 40 RTD, aí já entra a parte de o manual também dos splits, né, de grande capacidade. No caso da a vazão do lado do evaporador, então vai ter uma curva de vazão, tá? Então, vocês vão ter que entrar na curva de vazão de acordo com o projeto né, esse equipamento ele é dutado, né? Então, dependendo do projeto do duto, que vai te dar vazão. Tu não vai ter uma faixa de vazão, mas a vazão exata vai ser dada na curva de vazão. Próxima. O Ailton perguntou,
foi feita mudança nas conexões do ventilador do condensador da placa BLDC do ventilador do condensador, porque tinha muito ponto quente neste ponto. Conseguiu entender? Acho que isso é uma afirmação, né? Não é uma pergunta. Não, não entendi como uma pergunta. Quer repetir? A princípio, eu não Ó, entendi como sendo uma pergunta. ele perguntou se foi feita uma mudança, se foi feita uma mudança nas conexões do ventilador do condensador da placa BLDC do ventilador do condensador. Aí ele disse, porque tinha muito ponto quente neste ponto. Ailton, se você quiser perguntar Não, no microfone, vai eu ficar sei mais fácil para que, mim. pelo menos ultimamente, eu acho que não teve, Zília. A gente teve lá no início do projeto, né? A gente teve alguns Sim, casos que foi feita uma mudança, mas isso já faz bastante tempo, tá? E a princípio bastante foi tempo. resolvido. Foi lá no início do projeto, né? Acho que tem 10 É, anos isso. 10 ou mais. É isso 10 aí. ou mais, né? 2012, né? Esse projeto é 2012, é. Mas, a princípio, o problema que se tinha na época foi resolvido. É, Próxima. o Michael perguntou qual a diferença do rooftop para o EcoSplit? Na O verdade, split é uma assim, linha de produto, né? o EcoSplit Quer é falar? uma linha de produto, né? A gente tem a condensadora EcoSplit, a gente pode casar ela com um splitão, né? Ou com o rooftop, né? Então, mas é uma linha de produto, tá? É uma linha de produto. O Luiz perguntou, o 40RTD de 40 TLs tem três circuitos? Essa é a primeira pergunta. Três circuitos quando tem máquina inverter no sistema. Se for fixa, aí são dois circuitos, conforme a gente viu na tabela lá. Por que tem três circuitos na de 40? Porque máquina inverter a gente tem capacidade de 10 e 15 TR. Então, por isso, né? Para compor com a fixa para chegar a 40 TR, eu tenho que usar também de 10. Vou usar as de 10 e 15 também. Então, vou usar uma condensadora de inverter de 15, por exemplo, e mais uma fixa de 15 e outra de 10. Aí fecha 40 TR. Ou 10 da inverter e duas de 15 das fixas. Sempre com três circuitos, porque são três condensadoras. Quando é só compressor fixo, para chegar a 40, a gente precisa usar duas condensadoras de 20. Aí são dois circuitos. Acho que você já até respondeu a outra pergunta, porque ele disse dois circuitos se ligando com condensadoras on-off e três circuitos se ligando com uma inverter e duas fixas. Ele mesmo já respondeu. Tá? Fez a pergunta e já Correto. tocou a bola para cima e já chutou de bola. O Raul Correto. perguntou, quais proteções elétricas extras seria aconselhado colocar? A energia atualmente está bem ruim, uma 38 evaporadora tem muita queima de placa na inverter. Bom, se quiserem, embora a máquina tenha proteção, se quiser botar uma proteção de máxima e mínima tensão, com falta de fase, ou falta e sequência de fase, a máquina tem a proteção contra falta e sequência de fase, mas mesmo assim, se quiser botar um relé de sequência de fase com tensão e de proteção por baixa e alta tensão, seria recomendável. Relé de máxima e mínima, né? Principalmente se já tem histórico de problema de tensão, né? Então, É. porque é bem complexo, né? A gente tem alguns casos, né, que a causa o pessoal reclama, tá queimando muita placa, tá queimando muita placa, né? Mas a causa é a qualidade da energia, né? E aí, quanto a isso, a máquina tenta se proteger, mas se a gente puder ajudar, é, tanto melhor. Próxima.
Por enquanto, temos apenas essas perguntas. Então, legal. Pessoal que quiser fazer pergunta direta, a gente tem mais alguns minutos aí. Não, José. José Vitor, não. 65, não, é só o pessoal da região ali de, do interior de São Paulo, ali perto de São José do Rio Preto. DDD ali é 17, eu acho, é 17. Se alguém quiser fazer pergunta, pode sinalizar então que a gente abre o microfone. Ó, o Vander. Wander, você pode ver se o microfone abriu, por favor? Agora foi, agora foi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vander. Boa noite, boa noite. Ô Zílio, eu tive um probleminha num stop desse com o protetor o protetor térmico lá do compressor, o compressor era Copland, né? E o protetor era com tensão 24 volts. E eu não consegui, tava em falta no Brasil, em todos os fornecedores, o original Copland, tanto 24 quanto 220. O fornecedor que eu consegui me pediu 6 meses, né? Eu tive que aguardar realmente de chegar. E a minha dúvida foi se seria possível colocar algum outro que fosse equivalente, porque eu não consegui informações do protetor da Copland, de corte, a partir de que momento ele corta, que momento que ele libera, qual a resistência que ele entende as temperaturas, para que eu pudesse equiparar um outro protetor, sabe? Eu queria saber se já aconteceu esse caso, se tem algum que vocês indicam ou não. Cara, assim, ó, isso aí é muito específico do compressor. Tanto é que essa proteção aí, ela foi feita pela própria Copland, né, para o compressor deles. E aí, o que eu posso fazer realmente é te indicar o que é normal em matéria de resistência. Tá? Ele tem sensores de temperatura internos lá, que eles medem na descarga, medem no motor, tá tudo em série, tá? Mas se tu tiver ali na caixa dele, tiver uma resistência até 2.750 ohms, ele considera uma resistência normal, tá? Em geral, para ele te dar, para ele te proteger, quando ele está acima de 4.000, quando ele atua, ele vai te dar provavelmente acima de 4.000, 4.500 ohms. Ele vai tirar o compressor de operação e enquanto não voltar essa resistência para um patamar inferior a 2.750, esse compressor não vai voltar a funcionar. Então, isso dura quanto? Pode durar 5 minutos, mas geralmente aí tu pega aqui uma etiqueta, normalmente no compressor da própria Copa, dizendo, ó, que dependendo do tempo, temperatura, etc., pode durar até 1 hora para resetar. Então, às vezes dura menos, tá? Mas antes diziam que podiam durar até meia hora, mas hoje eu já vejo compressores mais novos dele, já indica que pode chegar a 1 hora. E ele vai se basear no quê? Ele tem aquele módulo, tem lá uma ligação no conjunto de sensores do compressor e aquele módulo considera qualquer resistência de 2.750 para baixo normal, desde que não seja muito baixo. Mas, em geral, 2.750 para baixo, ok. Agora, quando ele protege, em geral, ele vai acima de 4.000, 4.500 e aí ele bloqueia. Enquanto não voltar a 2.750 de novo, porque isso está associado também ao aquecimento do motor, né? E dos sensores. Então, isso pode levar mais do que esse período aí. Agora, lamentavelmente, quando é que nem tu pegar o do compressor do AquaSnap, né?
A gente tem uma placa que é desenvolvida pela Carne, uma foi desenvolvida pela Carne para quê? Para trabalhar com o compressor da Danfoss, tá? Então, é de acordo com a resistência do compressor da Danfoss. Esse módulo, ele já vem junto com o compressor e é de acordo com a resistência do compressor da Coppola, né, ou da Emerson. Então, o que eu te diria, não sei, pelo menos desconheço de alguma coisa que seja similar, porque é muito específico, né? Não sei se a gente tem algum comentário a fazer, alguma coisa que saiba, que de repente... Não tenho nada a acrescentar, é isso que a gente sabe mesmo, que é muito específica e não, até nem recomenda, né? Claro que eu sei que é uma situação crítica, mas a princípio a gente recomenda só utilizar a peça original, né? O Wander avisou que o microfone dele fechou, tu pode dar uma olhada, Gabi? Já abriu, Reabriu, né? Tá. Não, eu entendi perfeitamente, Cid. Agradeço as informações, já esclareceu bastante. É que eu realmente tive essa dificuldade e foi como você falou, é um componente integrado do compressor, né? Muitos fornecedores nem encontravam o componente com o código do equipamento, né? Diziam, não, é o compressor, tem que comprar ou comprava um compressor novo ou eu tinha que esperar realmente meses. Mas obrigado aí pela informação, tá, gente? Obrigado Tá, pelo treinamento, tá excelente. deixa eu te falar uma coisa aí, cara. Tu não tem algum servidor da Coppola que possa te fornecer separado? Porque eu me lembro quando eu trabalhava na Carne, na época, né? A gente conseguiu comprar da Coppola só esse Core Sense separado. A gente teve alguns problemas, né, para não trocar o compressor, a gente pedia o módulo, né? E lá pelas tantas a gente conseguiu comprar uma quantidade lá da Coppola. Aí de repente teria que pegar algum servidor deles que possa trabalhar com isso para ver se tu não consegue isso. Eu tentei alguma coisa, mas não consegui, né? Eu até traumatizei com isso aí, que hoje se eu tirar um compressor ruim que o módulo tá bom, eu já aguardo, já tá indo ruim. Claro. Pega para nunca Uma sabe, boa né? Daqui dica. a pouco pode usar no Uma outro. boa dica. Até Não, porque é só conectar ali, não tem nada interno, né? Tu pode conectar no compressor e acabou ali, entendeu? Isso, não, foi difícil pra caramba pra conseguir. Foi difícil mesmo. Mas beleza, gente. Obrigado. Vou tomar mais tempo aí de vocês, não, porque possam outras pessoas perguntar aí também. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Boa noite, Vando. Boa noite. O Cleberson perguntou, nos sistemas fixos é recomendada a instalação de partida indireta? Se sim, quais são os recomendados? Sistema fixo. Eu acho Ele que tem contator, para esse tipo de ali. máquina não, Ah. não tem necessidade, né, Zé? É. Para esse modelo de máquina. E não teria nem como fazer via placa, né? Não tem como, vou fazer um estrela ou triângulo, por exemplo, não tem como fazer. Não É tem. uma saída só e acabou. Então não é aplicável. É. Mais alguma Próxima pergunta, gente? Mais alguma participação? Minutos finais. Todo mundo já escreveu? Todo mundo escreveu, Gabi? Sim, tivemos bastante inscrições hoje. Vou atualizar aqui. 132 pessoas. Opa, bastante mesmo. Muito legal. Obrigado aí para quem já se inscreveu e participou. Não entrou nada? Bom, então, não havendo mais perguntas, então a gente vai encerrar hoje. Lembrando que quinta-feira, então, a gente vai continuar com esse assunto, vamos continuar falando de rooftop, né, para complementar esse assunto. Então, já convidamos vocês aí para quinta-feira que vem participar também. Desejar para todos aí uma ótima noite, bom descanso. Zílio, Gabi, obrigado por hoje. Obrigado, valeu a todos aí. Um abraço. Bom final de semana a todos. Um abraço. Obrigada, gente. Boa semana. Até Obrigado, semana que Gabi. vem. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Tchau.